Olá, estou de volta. Hoje eu venho falar um pouco de uma história que nos conta um grande testemunho e que daqui dá para tirar uma lição de vida para nós. A história de hoje é a Bíblia por um punhal. O viajante olhou à sua volta bastante preocupado. Havia chegado na parte mais perigosa de sua viagem. Ele deveria atravessar o desfiladeiro do riacho da Nogueira. Dos dois lados havia enormes e assustadoras paredes rochosas, e à sua frente estava aquela trilha estreita, cheia de curvas e coberta com pedras. Mas era isso que lhe dava mais medo. Havia escutado muitos boatos a respeito daquele desfiladeiro, histórias de bandidos e de viajantes que tiveram todos os seus pertences roubados. Algumas vezes, pessoas que passavam por essa garganta rochosa nunca mais apareciam. Felizmente, ainda faltavam algumas horas para escurecer, e ele certamente passaria por aquela zona de perigo antes do anoitecer. Ele segurou um pouco mais firme em seus livros e começou a descer o desfiladeiro. Sendo um verdadeiro vendedor de Bíblia, Micael fez mais do que isso. Ele fez uma oração silenciosa e pediu a proteção do Senhor. A princípio, a trilha era mais fácil do que ele esperava, e seus ligeiros pés o levavam rapidamente desfiladeiro abaixo. Micael pôde observar a cena à sua volta e examinar o penhasco cuidadosamente. Que lugar assustador! Por toda a parte, grandes rochas estendiam-se em direção ao céu, algumas isoladas, outras em grupos. Micael notou que elas formavam excelentes esconderijos. Pior que isso, algumas dessas rochas ficavam bem na beira da trilha. Um bandido poderia esconder-se atrás de uma delas até que um viajante se aproximasse, e então poderia pular para atacá-lo. À medida que descia o desfiladeiro, a trilha tornava-se cada vez mais estreita e sinuosa. O número de pedras aumentava e era com muita dificuldade que Micael encontrava um lugar para pisar. Logo ele teve que parar de observar os esconderijos e concentrar-se na trilha. Bem, Micael pensou, sei que falo muitas histórias desse desfiladeiro, mas já passei por aqui várias vezes sem nada me acontecer. Pare ou mato você. Uma voz ecoou de repente pelo ar. Alarmado, Micael levantou os olhos. Lá, bem à sua frente, estava um bandido mascarado, segurando um punhal em sua mão direita, pronto para atacar. Micael parou. O bandido continuou. Só os seus olhos apareciam acima de sua máscara. Primeiro, me dê todo o seu dinheiro, ele ordenou, e depois vou matá-lo. Não havia pressa ou exaltação na voz do bandido. Parecia que ele estava fazendo algo que já havia feito muitas outras vezes, e certamente pretendia fazer de novo. Micael olhou para ele com firmeza. Ele precisava pensar rápido. Um erro poderia custar sua vida. Ele não queria morrer ali. Devo desafiar o bandido? Ele se perguntou. Com certeza, isso seria muito arriscado. Devo tentar lutar com ele. Um salto rápido para arrancar o braço do bandido.
para agarrar o braço do bandido, e um soco bem forte em seu rosto poderia desarmá-lo e salvar a vida do vendedor de Bíblias. A maioria das pessoas poderiam pensar que esta seria a única chance de Micael. Micael, no entanto, optou por um outro método de defesa. Ele decidiu que trataria o bandido da maneira como ele acreditava que Jesus o faria. Sendo o mais gentil possível, ele falou calmamente: Amigo, não tenho muito dinheiro, mas darei o que tenho a você. E ofereceu sua carteira. Se o bandido ficou surpreso, ele não demonstrou nada, mas ainda segurava sua faca ameaçadora. E se você quiser me matar, Micael continuou, eu não vou contrariá-lo, mas sentirei muita pena se decidir agir assim. Veja, eu estou preparado para morrer. Se você me matar, não vai me prejudicar muito, porque eu terei a vida eterna. Porém, fico triste em pensar como isso prejudicaria você. O bandido não sabia o que dizer. Ele nunca tinha ouvido ninguém falar assim. Sentirei muita pena de você, Micael continuou, por causa de todo o sofrimento que você terá que suportar. Em primeiro lugar, assim que você me matar, você se tornará um homem perseguido. A polícia virá atrás de você. Você nunca mais poderá voltar para casa sem o medo constante de ser preso ou enforcado por seu crime. Em segundo lugar, mesmo se a polícia não o pegar, logo sua consciência condenará. Você nunca mais sentirá paz ou alegria de novo, pois saberá que transgrediu a lei de Deus, e depois, quando morrer, porque isso vai acontecer, você terá que se encontrar com Deus no juízo final e não saberá que resposta dar. Eu, porém, estou preparado para ir em paz e sem medo. E o bandido ficou mudo, e seu braço foi baixando. Aos poucos, finalmente, ele encontrou o que dizer. Onde ele gaguejou. Você descobriu como morrer sem ter medo? Já matei outros homens e todos estavam apavorados. Como você diz eu terei medo de morrer? Micael colocou a mão dentro de seu casaco e retirou uma Bíblia. Aqui, Micael disse, abrindo em um dos seus versos favoritos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Está em Salmo 23, 4. Leu Micael. Folheando a Bíblia, ele leu outro verso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vós perseguirem, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, 11 e 12. Mas é assim mesmo que está escrito aí? O bandido interrompeu. É assim mesmo. Ouça isso. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, 18. Ouça mais isto. Se confessarmos o vosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Isso é verdade? Perguntou o bandido com voz trêmula. Claro que é. Você acredita nisso? Claro que é. Você acredita nisso? Sim, eu acredito.
isso serve para os meus pecados também? Será que Deus me perdoaria? Por um instante, Micael não sabia dizer se o bandido estava sendo sincero ou não, mas ele olhou nos olhos do bandido e viu que estava cheio de lágrimas. Amigo, disse Micael, apertando a mão do bandido, é claro que isso é verdade. Você pode ter os seus pecados perdoados. Você gostaria que nós nos ajoelhássemos aqui para orar pedindo perdão a Deus? Por favor, o bandido respondeu, ainda um meio hesitante. Ali mesmo, naquela trilha rochosa e estreita, Micael e o bandido se ajoelharam, lado a lado. Você não acha isso maravilhoso? Lá naquele caminho, com os braços nos ombros um do outro, Micael orou pelo homem que alguns minutos antes queria dar fim à sua vida. Quando se levantaram, o bandido disse a Micael, posso ficar com um desses livros? Você pode ficar com esse aqui, respondeu Micael, mas não quero seu dinheiro em troca, quero outra coisa. O quê? Gostaria de trocar essa Bíblia pelo seu punhal. Feito, respondeu o bandido. Então, ao fazerem a troca, o homem que até ali tinha sido um bandido falou, se você pensa que eu estava brincando quando ameacei matá-lo, fique sabendo que eu já matei 7 homens com este punhal. E eu teria matado você tão prontamente como fiz com os outros. Mas Deus me impediu e nunca mais matarei ninguém. Aqui no final da história diz que quando essa história foi publicada, Micael ainda estava vendendo livros religiosos no Líbano. São histórias verdadeiras. Veja que quando Deus tem um propósito, nada pode impedir. Ali ao meio do perigo, naquela trilha onde Micael tinha que passar, e de repente aparece esse bandido, pronto para tirar-lhe a vida. E ali mesmo, Deus usou Micael como instrumento em suas mãos, para alcançar aquele bandido que estava pronto para tirar a vida dele. Uma alma salva, por um milagre que Deus fez ali, naquele instante. Deixe Deus te usar, entregue-se nas mãos dele, deixe ele te usar como um instrumento para salvar vidas que estão perecendo. Entregue-se a Deus totalmente, prepare sua alma para aquele grande dia, para que não tenha medo de morrer, porque teremos a vida eterna. E deixe Deus te usar como instrumento nas suas mãos, para salvar quem Deus quiser, no momento que Deus quiser, o lugar que Deus quiser. História como essas poderia ter muito mais, se estivéssemos todos prontos para ser usados pela mão de Deus, para alcançar as pessoas que estão perdidas, muitas bem próximo de nós. Que Deus abençoe e que você seja, a partir de agora, um instrumento na mão de Deus para alcançar pessoas perdidas, para serem salvas por Jesus. Até o próximo vídeo.